Uma família morava no meio de um vasto deserto. A água era escassa, além de ser barrenta e muito fétida. Todos os dias os membros daquela família saíam de casa em busca de provisões. Eles pegavam o que podiam, fossem escorpiões, frutos de cactos e de vez em quando algumas codornizes que haviam perto de uma verdejante campina. Certo dia um morador da campina verdejante encontrou o patriarca daquela família e o convidou para fazer parte da cidade que havia na campina. O patriarca recusou o convite, pois como ele costumava dizer, ter a liberdade no deserto era sem dúvidas melhor do que viver numa cidade onde teria que obedecer regras e costumes impostos pelo rei. O homem da campina insistiu mais uma vez, o do deserto recusou e se retirou para sua habitação. Noutro dia a irmã mais nova daquela família adoeceu. Ninguém sabia exatamente o porquê da sua doença ou como tratá-la. Muitos dias se passaram e ela só piorava. O menor dos 3 irmãos homens decidiu buscar ajuda na cidade, isso sem o consentimento de seus pais. Chegando lá pediu aos cidadãos que fossem até sua casa com um médico para sarar sua irmã. Um ancião que era o líder daquela cidade disse-lhe assim: "Meu jovem, a doença da sua irmã não pode ser curada por médicos. Somente a água da vida pode curá-la." O menino retrucou: "Vocês têm dessa água, não têm? É o que vocês bebem todos os dias. Me dê um pouco dessa água." O ancião finalizou: "Temos sim, porém o que te daremos não será suficiente. O pouco que conseguir carregar só vai deixá-la viva e alegrá-la de vez em quando. Você precisará que uma fonte de água viva jorre de você e atinja toda ela, e que nela jorre também." O menino não ouviu as palavras do ancião. Ele só pegou a água e levou à sua irmã. Ela ficou melhor no instante que bebeu da água da vida. Porém, ao passarem os dias, a menina novamente adoeceu. O menino voltou até a cidade e pediu mais e eles deram-lhe mais. Sua irmã tornava a ficar boa, mas depois de um tempo piorava. Foi assim por meses, até que ele decidiu que precisava ter a água da vida dentro de si, só assim salvaria sua pequena irmã. O menino perguntou ao ancião o que precisaria fazer para ter daquela água dentro de si. O ancião lhe respondeu o seguinte: "Apenas o filho do rei pode fazer jorrar águas vivas dentro de você. Porém você terá que o receber como senhor, fazer a vontade dele e deixar a sua. O resto, ele tudo fará." O menino queria muito salvar a irmã, e por muito a amar recebeu o filho do rei como senhor. O filho do rei o ensinou e mostrou como deveria proceder dali para frente. Os dias foram passando e também meses, e aos poucos a família daquele menino percebeu que ele estava diferente, parecia mais vivo, mais cheio de paz. O menino andava alegre e seu olhar era manso. Estar na presença do filho do rei foi o transformando e o mudando para melhor. Um dia, enquanto dava da água da vida que o filho do rei lhe concedia diariamente para sua irmã, foi que houve um grande acontecimento. De repente, dentro de si sentiu uma vida e alegria que nunca sentirá antes. Ele cantava e se alegrava com aquela presença. Foi então que do seu coração águas vivas jorraram. Elas saiam do seu pequeno peito, água cristalina, perfeita e fresca. Elas saiam como um rio forte e caudaloso, elas preencheram a casa, e consequentemente sua irmã foi inundada com elas. O deserto foi se enchendo de vida conforme as águas passavam. Ele ficou tão verde quanto a campina perto da cidade. Sua irmã sarou assim que as águas baixaram. Ela também sentirá daquela presença e se alegrou grandissimamente. Quando sua família voltou da busca matutina, eles se espantaram com o que viram. Os 2 irmãos contaram as coisas que aconteceram com toda a alegria que sentiam. Porém a reação da família foi totalmente oposta do que esperavam. O pai se enfureceu com o que o menino havia feito. A mãe e os irmãos estavam com a mesma ideia e sentimento do pai. Eles acharam aquilo uma traição ao seu estilo de vida e à sua liberdade. O pai expulsou o menino dali num instante. Nem mesmo a cura de sua filha o comoveu. Ele ficará irado. O menino foi acolhido pelo povo daquela cidade quando lá chegou. O filho do rei o provia de tudo, não deixava faltar absolutamente nada em sua vida.
Porém o menino foi se entristecendo conforme o tempo, vendo que sua família estava como que cega para ver a verdade. A verdade que estava clara agora diante dos seus olhos. Sim, eles precisavam da água viva, da presença do filho do rei e do rei. Ele muito pediu ao rei, em nome do seu filho. Pediu que fosse resgatar a sua família daquele deserto, que fosse levar daquela água, porém aos seus olhos o rei nunca responderá. Sua mente estava uma bagunça, ao mesmo tempo que feliz por saber quem é o filho e quem é o rei. O menino estava triste por sua família não saber e também confuso pelo rei permanecer, aos seus olhos, calado. Na tristeza e na confusão, o menino decidiu deixar para trás o filho e o rei. Ele abandonou a cidade e voltou para o deserto que havia retornado ao seu estado original por falta da água viva, onde seus familiares faziam as mesmas coisas que sempre fizeram. Antes de falar com qualquer um deles, o menino parou e notou o comportamento de sua família. Para ele era tão nítido como a vida deles era ruim e vazia. O menino tornou a lembrar do tempo que não conhecia a água viva, o filho, o rei, a presença de ambos, e constatou consigo mesmo: para o que estou querendo voltar? Eu amo muito minha família. Sim, os amo demais. Porém, se eu voltar para a mesma situação deles, não vou ajudá-los. Preciso voltar para a presença do filho e do rei, lá sim é meu lugar. Não só o meu, mas tenho certeza que um dia serão deles também. Antes de voltar para a cidade, ele ouviu uma voz mansa e suave que lhe disse assim: eu ouvi as tuas palavras. Hoje estás da maneira que eu planejei. Olhe de novo para a tua parentela, que haja vida. Assim, diz o rei. O menino olhou de novo para sua família que fazia sua busca pela manhã. Seus olhos se enchiam de água, assim como todo aquele deserto. De repente, um rio forte brotou da casa do menino. Ele verdejava o deserto de uma maneira ainda maior do que a primeira vez que as águas saíram de dentro do menino. Era um espetáculo. As muitas flores, as árvores e seus frutos, todos brotando fortemente e tornando aquele deserto vivo. O muito duro ar do deserto, antes áspero e árido, foi ficando ameno. Havia uma umidade gostosa e a brisa era macia e fresca. Animais, pequenos e grandes, das mais variadas formas e características, apareciam ali e faziam seus ninhos. Grupos e manadas, revoadas e enxames, colônias e panapanais. O menino mal podia acreditar vendo tudo aquilo se formar diante dos seus olhos. Porém algo ainda o impactaria muito mais. Ele procurou sua família que estava no meio do deserto quando a enxurrada viera e para surpresa não os encontrou. Onde estariam eles? Se perguntou. O menino, temendo pelo pior, correu para sua casa o mais rápido que pôde. Ele correu com inúmeros pensamentos em sua mente. Quando lá chegou, ofegante, abriu a porta e não viu ninguém na sala. Não viu ninguém na cozinha, nem nos quartos e nem em lugar algum. O menino não conseguia compreender novamente o que estava acontecendo. No desespero saiu correndo em direção à cidade para pedir ajuda. E assim que chegou à porta viu 5 pessoas vestidas de branco, que conversavam com o filho do rei. Assim que viu o filho do rei, correu até ele e jogou-se aos seus braços. Ele o sustentou. Em seguida o menino desabafou. É horrível, meu senhor, é horrível. O filho do rei perguntou mansamente. O que é horrível, meu pequenino? Minha família. Ela desapareceu. Eu ouvi uma voz mansa e suave falando comigo, dizendo coisas agradáveis e boas e de repente muita água viva brotando. Ela fez todo o deserto virar uma densa e frutificada floresta. Porém o que eu achei ser bom foi ruim. Minha família foi levada pelas águas e eu não sei onde estão. Senhor meu, interceda junto ao seu pai, o rei, para que ele, pelo seu poder, salve a minha família. Eu lhe imploro, faça isto ao teu servo. O filho do rei sorriu e disse: não ouviu o que o rei fielmente lhe disse? Em verdade te digo que o pai já salvou a sua família. Ela está bem, apenas creia. O rei falou comigo? Quando ele... O menino ficou pasmo ao notar. Aquela voz era do rei? Ele libertou a minha família?
Retirou-os da escuridão? Tornaram todos eles a ver? Se o rei então disse: eu creio, Senhor meu, então também descanso, agora está tudo bem. O filho do rei então finalizou: ótimo, a tua fé agradou ao Pai. Agora faça o que lhe peço. Seja o guia para estes 5 e lhes mostre o reino e como ele funciona, para que venham ter intimidade comigo e com o Pai também. Assim que o filho do rei terminou de falar, o menino olhou para trás e viu as 5 novas pessoas. Eram eles: um homem, uma mulher, 2 jovens garotos e uma pequena menina que sorriam com felicidade e que choravam ao mesmo tempo. O menino sorriu, e com eles chorou também. Depois daquele dia, o deserto tornou-se para sempre uma vasta floresta, rica e cheia de sabores e variedade. Depois daquele dia toda a família seguia num pensamento, num só no reino, numa só vontade. Nunca mais foram espantados, nunca mais ficaram sujos e nem faltos no que necessitavam. Eles se tornaram servos do filho do rei e, consequentemente, filhos desse mesmo pai, desse mesmo rei. Em verdade te digo que o deserto somos nós sem a presença de Deus, que o Filho do Rei é Jesus Cristo e que o Rei é Deus. Assim como um deserto de verdade, temos todos uma grande capacidade, que, porém, não vem a ser aproveitada por falta de água. A água viva, que traz a vida e que faz sermos ricos e desejáveis espiritualmente. Sei que muitas são as nossas opiniões, e que muitos dos nossos entendimentos são os nossos guias. Porém saiba que a vontade de Deus, o seu reino e suas leis, são melhores do que qualquer sabedoria humana. Por cada humano ter pecado, estamos num estado deplorável, vivendo de restos e de coisas ruins. Porém Deus tem o melhor para enriquecer a sua vida sobremaneira. As dores, as doenças, as angústias e medos, são todos vencidos para quem tem a presença de Deus em sua vida. Essa presença vem só de uma maneira, essa é Jesus Cristo, que morreu por nossos erros e pecados e que unicamente intercede junto ao Pai, nosso Deus e Rei por todos nós pecadores. Se quiser viver uma vida abundante cheia de vida e provisão, o caminho é Jesus Cristo, a água da vida. Entregue sua vida para Ele, obedeça-o, pois somente Ele pode te levar para Deus, te transformando completamente numa pessoa viva e melhor. Replicou-lhe Jesus: todo o que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. João 4:13-14